Olá, amigas e amigos, sejam todas muito bem-vindos e todos também muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui um dia especial, temos uma convidada internacional, né? Nós temos a Fernanda lá de Houston e temos uma convidada de um local extremamente aprazível, que é lá em Maceió, Lagoas, aquele lugar maravilhoso. Então sejamos todas muito bem-vindos. Fernanda, fale um pouco conosco aí. Boa noite, Max. Boa noite, Marluce. Boa noite, Ike, que está nos pilotando aqui. Boa noite a todos vocês, amigos de Jales e amigos de todo o Brasil e do mundo. Bem-vindos a esse momento maravilhoso aqui. Agradecemos muito a Uzi o convite de estarmos juntos para aprendermos sobre o Evangelho, que é o nosso manual. Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite, Marluce, é com você. Boa noite, amigos. Uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, conversando, né, trazendo as falas de Jesus, a prosa dos apóstolos, a fala de Allan Kardec, dos amigos espirituais. Estamos realmente em excelente companhia, né? Gratidão pelo convite e uma boa noite a todos que estão sintonizados conosco neste momento. Maravilha, gente. E hoje nós estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós sabemos, fazemos esse estudo sequenciado, Davi nos conduz, hoje ele está numa outra atividade e coube a nós fazer as vezes dele. Por favor, tenham misericórdia do coitadinho que tenta substituir o Davi. Mas, assim, o tema de hoje é um tema interessante, né? Porque ele está lá naquele capítulo que diz: não saiba da vossa mão esquerda o que dá à vossa mão direita. Esse é o título. E hoje nós vamos analisar, à luz da doutrina espírita, com os conhecimentos que esse evangelho nos proporciona, aquele momento que foi conhecido como o óbolo da viúva, aquele momento em que Jesus, tão assim, cuidadosamente para e começa a observar e dali tira uma lição preciosa para os seus seguidores, os seus discípulos, e essa lição se estende a todos nós no dia de hoje. Mas antes da gente começar a falar desse tema tão instigante, vamos pedir a Fernanda para nos conduzir na prece, para que possamos iniciar da melhor maneira possível, né, Fernanda? Muito obrigada, Max. Nesse momento, então, amigos queridos, nos conectamos entre nós, aproveitando esse ambiente que foi preparado para nós, com aqueles lá de cima que nos conduzem, que nos protegem, que nos iluminam. Agradecendo ao nosso Mestre por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando o seu Evangelho, que tanto nos ilumina, nos direciona. Obrigada, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, que nós possamos estar com os corações abertos e receptivos a essas lições, que nós possamos ser intuídos nos comentários e que nós possamos sentir os nossos corações tocados por essa mensagem, saindo desse momento nos sentindo fortalecidos e mais direcionados, mais determinados. Obrigada a todos pelo interesse, pela presença e pelo carinho, que possamos ter um lindo momento de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fernanda. Que linda prece que já nos envolveu. E aproveitando, Fernanda, que você está com a palavra, nós vamos ler o item 5, você poderia ler para nós, e em seguida você fazer os seus comentários, e aí a gente vai conversando acerca do que nós vamos ouvir de você, e você tem a liberdade para parar em onde você achar conveniente, e depois continuar, não tem uma regra definida aqui não, ok? Então está com você, Fernanda. Obrigada, Max. Então, queridos, esse é o capítulo 13 desse livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos aqui com a edição da FEB Editora. Essa edição é bem antiguinha aqui, ó. Vocês vão ver a capa, ó, aquela capa famosa dos anos 80. Ele está todo escrito, por isso que eu não abro mão. Vamos ler, então, o Óbolo da Viúva, que é o item número 5 desse capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua direita. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio,
Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre mulher, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Então, queridos, lendo essa passagem, primeiramente, o comentário é como as passagens do nosso mestre, as parábolas, as escrituras, já trazem essa leveza no ambiente, porque quando iniciamos a leitura já nos sentimos envolvidos na doçura do Evangelho. E isso é o que a gente começa comentando aqui, o que a gente sente. O gasofilácio era aquele vaso enorme que as pessoas iam botando as doações ao entrar no templo. E as pessoas passavam ali e mecanicamente, automaticamente, muitas vezes até por obrigação, colocavam suas doações. E em outras passagens a gente vê o comentário de que pessoas ostentavam essas doações, botando o barulho das moedas e querendo ser vistos, porque achavam que estavam fazendo sua doação, estavam sendo caridosos e queriam que todo mundo visse essa ação. Então, eles passavam, eles faziam doações grandes, né? E aí Jesus notou aquela senhora simples e chamou os discípulos, porque ele sempre aproveitava toda a oportunidade para ensinar. E aí ele chamou e falou, olha, ela foi a que deu mais. E eu tenho certeza que os amigos vão comentar aqui por que ela deu mais. Porque ela entendeu a necessidade e ela deu daquilo que faria falta para ela. Ela fez um sacrifício. Ela não deu do que ia sobrar, que não precisava. Ela deu porque entendia a importância da caridade, a importância de ajudar e fez o sacrifício. Ou seja, ela foi a única que compartilhou realmente. Então, será que nós estamos fazendo caridade, compartilhando aquilo que nos faria falta depois? O nosso tempo, a nossa saúde, a nossa energia, a nossa atenção e também os recursos financeiros, ou nós estamos compartilhando aquilo que temos, que já conseguimos acumular, ou que temos de sobra? Então, obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que vocês vão comentar muito mais aqui. Muito obrigado, Fernanda. Seguramente comentários maravilhosos e contextualização muito importante, né, para que a gente enxergue a ambiência em que a história se passa. Isso ajuda muito para que a gente assimile a lição com mais propriedade. Não é, Marlúcio? O que você nos diz? Max, meus amigos. O Carlos Torres Pastorino, ele tem uma fala bem interessante a respeito dessa passagem, porque ele diz assim, a Fernandinha comentou que, e o texto, né, os versículos comentam que aquela viúva era pobre e ela deu do que ela tinha mesmo, do que ela precisava, ela dividiu. Talvez porque ela compreendesse, né, sentia na pele a necessidade do outro. Então, dividiu o que já não tinha. Mas o comentário de Pastorino é que ele fala que os exibicionistas, aqueles que queriam aparecer, como a gente diz na linguagem de hoje, eles trocavam, meus amigos, as moedas ou o valor que ele tinha em várias moedinhas. Porque o objeto, em algumas traduções fala cofre, em outras fala tesouro,
na tradução de Fernandinha, tá, gasofilácio, né, que é um depósito de doações, de receber ofertas. E ele era meio metálico, e cada moedinha que caía fazia um barulho. E as pessoas podiam até identificar quantas moedas, se era muito, se era pouco. Se o barulho fosse pequenininho, eram poucas moedinhas, como foi o da viúva. E o Pastorino comenta que os exibicionistas, eles trocavam a doação em várias moedinhas para fazer mais barulho e ostentar, né? Eu estou dando mais. E na fala de Pastorino, no comentário que ele faz, ele diz assim, quando a viúva foi colocar a moedinha, as duas moedas, né? O barulho foi pequeno. E os apóstolos, né, se entreolharam até com uma certa pena dela, porque foi tão pouquinho a doação dela, e outros que vieram antes, o barulho foi muito, então foi muitas moedas ali naquele cofre. Os apóstolos igualmente se entreolharam e, assim, com um certo sorriso de, olha, que boa oferta esse aí deu. E a pobre viúva. Então, às vezes, meus amigos, nós estamos acostumados a medir as pessoas ou as atitudes pelo ter. Então, quem tinha mais, quem doava mais, era melhor visto, era mais, atraía mais a atenção das pessoas. E Jesus estava ali só observando, para ensinar, naturalmente. E foi aí quando ele falou, olha, está vendo aquela viúva? Ela deu tão pouco aos nossos olhos, mas foi a que mais deu, a que mais ofertou aos olhos de Deus, porque ela deu do que lhe faltava. Então, às vezes, meus amigos, a gente pensa numa mãe pobre aqui do Nordeste, por exemplo, que ela deixa de comer o pão para alimentar os seus filhos. Ela deixa de dar para ela mesma o alimento, porque é mais importante o outro. Foi o que essa viúva fez. Ela tinha filhos, né, vivia numa pobreza, né, não tinha supérfluo, era só o estritamente necessário, mas mesmo desse estritamente necessário, como ela sabia da condição de pobreza, ela disse, não, eu vou dar o meu melhor. E aí a gente precisa se perguntar, será que eu estou dando o meu melhor? Ou será que eu preciso ficar rico, ou ganhar na loteria, ou ter uma herança para poder ajudar, para poder fazer a caridade? Será que é só isso? Qual é a caridade mais agradável a Deus? O ter ou o ser? A compaixão, a indulgência, o carinho. A gente precisa se perguntar, né, Max? Olha, com certeza, porque se o meio material fosse o único meio de fazer caridade, minha filha, estaria com muito problema esse mundo, né? Pois a caridade, o tema do capítulo é exatamente o anonimato, né? A caridade mais verdadeira é aquela que o que recebeu nem sabe que você doou. Nem sabe. Ao a sua descrição, que ele não consegue perceber, que na verdade, se você perceber, é o que os benfeitores fazem conosco. Eles fazem uma caridade imensa e nós não nos damos conta das ações que por trás das cortinas da vida, eles estão nos auxiliando sem que nós tomemos consciência. Então percebamos que o exemplo que eles nos dão no anonimato, no mundo espiritual, com quanto nos carreguem nas costas nos momentos difíceis, é o que nós deveríamos estar fazendo, né, o tempo todo. Então, aproveitando que você já fez algumas questões, vou lançar aqui uma pergunta que o Ike pode colocar aí para os nossos companheiros e companheiras que estão nos participando junto. Para se fazer caridade, será que é necessária a existência de recursos materiais? Essa é a primeira pergunta provocativa aí. E para cada um intimamente refletir. Se quiser responder, fique à vontade. Como você pratica a caridade no seu dia a dia? Porque aquele evento que nós acabamos de ouvir Fernanda lendo é um evento do dia a dia. É um evento em que você não foi lá para ser visto. Você está sendo visto de uma forma
em que você foi percebido por um gesto seu. Então, no seu dia a dia, você se preocupa em ser percebido pelos seus gestos de caridade? Ou você, na verdade, faz aquilo já pensando muito mais nesse bem pelo bem? Ou você ainda está esperando aprovações de olhares exteriores, né? Essa é uma pergunta para cada um de nós. Precisamos de realmente caridade material, de bens materiais para fazer caridade? Essa é a primeira. E segundo, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Então, essa pergunta está lançada aí, que se você puder, coloque, por favor, essas duas perguntas para que a gente possa, então, ouvir dos amigos. E eu ainda queria nos comentar também que, assim, se você prestar atenção no dia a dia da vida, você é muito mais assistido do que você se dá conta. Por exemplo, você quer caridade maior do que o sol que nasce todo dia? Você quer caridade maior do que a abundância de ar que você tem para respirar, esteja em Houston, esteja em Alagoas, perto daquela brisa marinha maravilhosa, ou esteja nos ares do Planalto Central da Bahia, da Brasília? Não importa, você tem disponibilidade de ar à sua vontade, não tem que pagar por isso. Já a pessoa se descobre que você está respirando de graça e impõe um imposto para você respirar, que coisa complicada, e você pensa que caridade maior que Deus faz por nós. Você já pensou, você tem um lar, você está acolhida num ninho, em um ninho familiar, você tem amigos, você tem pessoas próximas. Você já pensou como é caridoso o Pai Celestial que nos faz isso tudo sem que nós tenhamos que pedir nada? Então pensemos, se a vida oferta todos os dias o que nós necessitamos, por que nós não podemos ofertar um pouquinho daquilo que já possuímos em nós em benefício da coletividade, em benefício do meio que nós vivemos? Então esse é um momento de reflexão que Jesus propõe. Não importa o tamanho do seu ato, do seu gesto, importa a intenção que você vá colocar atrás dele. Se você, por exemplo, para ouvir alguém e você empresta o seu ouvido, você às vezes não fala uma só palavra, mas aquela pessoa está tão amargurada, tão pesada, tão sobrecarregada, que o simples ato de você dar atenção para ela, como Emmanuel disse, ouvir sem corromper os assuntos, ou seja, ouvi-la sem que você faça julgamentos íntimos que ela não sabe o que você está fazendo. Ouvir como um ouvido amigo mesmo, entendendo o mundo dela, permitindo-se ver o mundo dessa pessoa. Essa pessoa se sentirá à vontade e ela pode fazer da vazão algo que estava recalcado nela, que poderia levar, inclusive, a uma tomada de decisão gravíssima como o suicídio. E os simples atos de você emprestar os seus ouvidos, uma caridade silenciosa, uma caridade que não precisa fazer alarde, e que aquela pessoa, depois de que você tenha ouvido, ela dirá assim, gente, eu estou me sentindo tão melhor, como é bom conversar com ele. Você não conversou com ele, você só falou, mas o seu ouvido foi a base de conexão. Então, gente, é mais sutil, né? É importante a gente pensar nisso. E esse tema dá pano para muita conversa, se a gente quiser fazer aqui. Mas vamos pedir a Marluce para pedir agora o item 6. Marluce, vá até onde você achar conveniente no item 6, porque ele é longo. E aí a gente... No item 6, né? Certo, isso, item 6. E aí, em seguida, a gente vai comentar de novo nas mesmas condições, ok? Tá. Você quer que eu comente ou leia aqui do Evangelho? Você já faz a leitura, logo em seguida já expõe os seus maravilhosos comentários para que a gente já aprenda. Certo. O item 6, ele fala o seguinte: muitos lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riqueza, dizem, é para lhes dar boa aplicação. Aqui a gente pode ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que é isso mesmo? Será que eu não faço? Porque às vezes as pessoas dizem assim, sabe, meus amigos? Ah, eu não tenho como fazer caridade. Eu já estou precisando de ajuda. Como é que eu vou ajudar? Mas, se eu tivesse recursos, provavelmente eu ajudaria. Eu não faço isso porque eu não tenho recursos suficientes. E as pessoas, Max, já estão respondendo aqui a essa questão. Em seguida, fala assim, é sem dúvida louvável a intenção. Né? Se eu tivesse, eu daria. E pode até ser sincero em alguns.
fala aqui o nosso evangelho. Será, porém, completamente desinteressada em todos? Será que eu não quero primeiro vinde a mim esse recurso e ao vosso reino nada? Né? Porque a gente tem esse ditado aqui, vem a mim e ao vosso reino nada. Então, muitas vezes, meus amigos, a gente cobre aí com uma falsa intenção. A intenção, na verdade, é para mim, para que eu tenha recurso. Se sobrar, eu dou para o outro. E, às vezes, eu nem dou. Então, a gente, às vezes, se lamenta porque não tem. Mas você acabou de dar aí vários recursos espirituais, morais, de afeto, de amor, da própria natureza, mostrando que não é ter, só precisa querer fazer alguma coisa, né? E você falando, Max, do sol que a gente recebe graciosamente, do ar que nós respiramos, das árvores, isso me fez lembrar também das outras coisas que a gente recebe sem fazer força, sem fazer esforço nenhum. O feijão, o milho, o arroz, a macaxeira, a batata, os alimentos que alguém plantou para nós, que alguém foi para a roça, acordou de madrugada, né? Que alguém fez, foi para a cozinha. Tudo isso são benesses que a gente não avalia, que é um bem que a gente está recebendo. Mas a gente só faz assim, eu não faço porque eu não tenho. Mas você tem pensamento, você tem palavra, você tem um ombro amigo, você pode enxugar uma lágrima, e nada disso custa dinheiro, custa recurso. Né, Fernanda? Excelentes comentários, e eu gostei muito quando você usou a palavra dividiu. Ela dividiu, porque a caridade verdadeira, conforme está explicado aqui, é você realmente dividir o que você tem, o que você já acumulou, vamos dizer assim, ou alguma coisa que você tem, com alguém que tem menos. Então, ela realmente dividiu. Muitas vezes nós damos o que nos sobra, como demos exemplo do tempo, da energia, da nossa habilidade de cuidar de alguém, ou os recursos financeiros, mas como alguém colocou aqui no chat, o mais importante do ato de caridade é o amor que a gente coloca naquele ato. E a viúva demonstrou, porque ela entendeu o que é a doação. Aqueles templos eram muito luxuosos, eram frequentados por aquelas pessoas com roupas lindas, com posses, e ela, humildemente, compartilhou, ela realmente dividiu. Então, é importante a gente pensar se o nosso ato é um ato de automatismo, um ato mecânico, ou um ato para tirar da nossa listinha de coisas a fazer, para ficar tranquilo, ou se realmente nós estamos entendendo aquele ato de ligar para alguém que sabe que está precisando de apoio, como o Max comentou, ou se nós estamos fazendo aquilo ali mecanicamente, porque muitas vezes é o que acontece, ou até com segundas intenções, sabendo que vai voltar para nós o ato de caridade que nós fizermos. E o Max deu exemplo dos nossos benfeitores que nos protegem sem nem sabermos quem são, e precisamos muito dessa proteção. E o que seria de nós sem o sol, como ele deu o exemplo, e depois a Marluce comentou? O universo foi criado com o amor de Deus, e o amor é a coisa mais importante, então precisamos colocar o amor em tudo que fazemos, e tem a epístola de Paulo aos Coríntios, que fala sobre a importância do amor, não importa a linguagem, as palavras, o conhecimento, as ações, o que vai ficar mesmo é o quanto de amor que a gente está colocando em tudo que nós fazemos. Muito bom, Fernanda, Marluce. E o pessoal está bastante participativo aqui, né? A Célia colocou, para a caridade mais importante, não precisamos dos bens materiais.
A Oliveira também colocou aqui, aparece só a arroba e a sigla, né? Eu não sei se o nome certo é esse. O ideal é essa caridade que agimos com amor, que vai em nosso coração. Lembra que Jesus, ela falou uma coisa importantíssima. Jesus, uma vez, pronunciou de forma clara: a boca fala do que está cheio o coração, né? Porque é no coração que a gente abriga, que a gente coloca o que tem de melhor ou de pior na gente, né? Então, a gente, obviamente, quando faz, como o Fernando acabou de falar, sem segundas intenções, como se estivesse fazendo naturalmente, espontaneamente, é porque está saindo do coração. A gente não está fazendo a cogitação, a gente não está calculando para fazer, a gente simplesmente faz, porque um impulso divino que nos move leva-nos, com a sensibilidade que já tenhamos desenvolvido, a fazer isso sem esperar absolutamente nada em troca, né? Célia fala, não, procuro praticar caridade como nos ensinou Jesus, fazendo prece, principalmente quando estou em ambiente público e surgem problemas. Quantas vezes você sai num lugar e tem uma pessoa discutindo com outra, às vezes pelo telefone, e se você prestar atenção, naquele momento você pode fazer uma caridade, como a Célia colocou, uma oração. Uma oração pode ajudar a amenizar aquela situação que está complicada. A natureza é generosa, exemplo, uma mangueira não produz apenas uma manga, e assim segue. Ou seja, é tanta fartura que a vida nos dá, que a gente realmente, se parasse para pensar, a gente se vergonharia de qualquer reclamação que a gente tenha feito da vida, viu, gente? Olha, é verdade. Fala, Marluce. Você ia falar? Não, eu ia falar que é isso mesmo, a gente às vezes fica só pensando, o que é que eu posso fazer, eu não tenho, o que é que eu posso fazer, e perde tempo só em pensar. Quando tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tanto auxílio que se pode fazer sem dinheiro. A gente vai ver nesse capítulo mesmo, um pouco mais na frente, a caridade moral. A caridade material, a doação, a oferta material é importante, é meritória, sim, mas não pode descartar a outra. E também não precisa tocar as trombetas do Apocalipse para todo mundo ver que eu sou maravilhosa, olha quanto eu estou dando, olha como eu sou bacana. Não precisa, porque Deus tudo vê, tudo sabe. Então, basta sair do coração. Às vezes, Max, eu gostei muito quando você lembrou o ato de ouvir. Você não disse uma palavra. Você não fez um esforço. O esforço foi ficar quietinho, ouvindo com o coração e os ouvidos, sem falar. E a pessoa sai dali satisfeita. Quer dizer, a gente doou quase nada e a pessoa recebeu muito. Então, se a gente olhar bem, muita coisa a gente recebe durante toda a nossa reencarnação. Mas, às vezes, só queremos dar coisas e não damos porque não temos. E aí nós nos privamos de servir, de fazer o bem, sem olhar quem, inclusive. Muito bem, Marluce. E é importante a gente perceber, né, gente, que nós vivemos num planeta que ainda é um planeta de expiações e provas, caminhando para um planeta de regeneração. Mas a esmagadora maioria das pessoas que estamos aqui somos ainda típicos de planeta de expiações e provas. O que significa isso? Significa que ainda há vamos dizer assim, uma idolatria para o ego e não uma idolatria para Deus. Ou seja, a gente se valoriza muito nos caprichos pessoais, no ego centrar, e esquece do Deus centrar, de olhar para Deus como centro de tudo, né? E nesses momentos, a gente tem a tendência, isso é perigoso, de criticar, às vezes, a atitude do outro. Veja que Jesus é tão cuidadoso que Jesus não criticou a atitude dos que deram muito. Ele só observou daquela que deu materialmente pouco, mas deu-se muito no que deu. Essa palavra é muito importante, dar-se no que dá. Ou seja, ela não colocou só 2 moedinhas, ela colocou um gesto íntimo que era todo verdadeiro, porque Jesus captou isso. E Jesus, quando capta, não tenha dúvida. Então, esse movimento da gente fazer a caridade, ele vai ser dependente do nível evolutivo de cada um. Tem pessoas que dão, eu lembro de antigamente chamava orfanato, agora chamamos de agora de abrigo. Mas tinha lá um senhor que era um doador, ele fazia questão que todas as doações dele tivessem o nome dele, foi doado pelo fulano de tal, em letras garrafais. E aí eu falava com a dona Vera, que era responsável pelo orfanato,
Eu falei, bendito seja, né? Que ele está doando, pelo menos, mesmo colocando o nome. Dia virá que ele mandará a doação e ninguém saberá que foi ele que mandou, mas ele não é o tempo dele. Mas ele está num patamar maior, melhor, do que aquele que ignora, que nem quer saber se tem gente sofrendo, neutro, não faz nada. Que é ainda um pouquinho melhor do que aquele que já faz o contrário. Ele completa-se do outro, ele tira. Então você veja que tem estágios de caridade. Tem gente que tira, tem gente que não dá nada, tem gente que dá, mas precisa colocar a trombeta bem, bem forte, e tem gente que dá no limite das suas condições, sem fazer barulho algum. E tem gente que você nem sabe que deu, que deu e você nem se deu conta. Então, assim, para nossa análise aqui, como pessoas que estamos estudando a vida, nós vamos compreender que cada um está no seu tempo, né? E cada um faz o que lhe é possível fazer. Mas nós, que já temos consciência lúcida, clara, não há mais o que pestanejar, não há mais o que cogitar de outros lados, porque a quem muito é dado, muito será pedido, disse Jesus. Então você, eu, cada um de nós que já tem consciência, faça o bem nos limites das suas forças, né? Porque é isso que vai fazer com que realmente a gente se destaque intimamente da gente mesmo, né? E não para o mundo. E ainda tem mais uns comentários aqui que o José Geraldo ele coloca: não é necessário bens materiais. Podemos doar nosso tempo no dia procurando entender os irmãos do caminho, as diferenças com a paz no coração. E as diferenças são enormes no mundo, José Geraldo, você tem toda a razão. Como a gente precisa ter caridade no trato com as diferenças, porque é uma tendência da gente prevalecer certos preconceitos e rejeitar, é o que se chama de bullying, né? Aqueles que são diferentes do que é o padrão que a gente adota para nós mesmos. Então, muito cuidado com isso, porque é uma caridade, você compreender o outro como o outro é, e não como você gostaria que fosse. E também, Leonardo fala, para a caridade independente, se material ou espiritual, suporte com uma palavra amiga e suporte emocional, não precisamos de um momento específico. Todo o tempo podemos realizar. Verdade, não há tempo para caridade. Caridade é de todo momento. Chegará um dia, diz Humberto de Campos em uma das suas obras, que nós faremos a caridade como respiramos, de forma espontânea e natural, vivendo e respirando a caridade 24 horas por dia. A Iracema diz assim, a caridade ensinada por Jesus pode ser praticada de várias formas, com um sorriso, um abraço, orando por alguém, acolhendo, enxugando lágrimas, e a conta é o amor que colocamos nas nossas ações. Então, é o quanto você se doa, no qualquer que seja o seu gesto, seja um gesto material, seja um gesto de sensibilidade, importante o que você doa, né? E assim, é importante a gente lembrar dessa enxugando lágrimas que ela colocou aqui, porque tem uma frase da nossa querida Joana de Anjos que diz assim, quem se ocupa de secar as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Olha que bênção. Quando você está fazendo isso, ajudar, você não tem tempo de chorar, porque você não tem por que se preocupar com você, porque você está vivendo o outro. E quando você está vivendo o outro, você deixou de existir momentaneamente, entre aspas, naquele momento. Então, assim, são muitas contribuições maravilhosas. Aqui a Ana Maria também diz, dar-se no trabalho e acolhimento também é caridade. Com certeza, Ana Maria. Nós temos aqui várias frases e poderemos aqui fazer com que o Davi nunca mais nos chamasse, ficar aqui até às 11 horas fazendo esse programa, porque dá para a gente conversar muito, né, gente? Brincadeiras à parte, nós ainda temos um tempinho. Vamos ler mais um pouquinho, Fernanda, para a gente poder estender um pouquinho esses nossos raciocínios, que estão muito bons do meu ponto de vista. Com certeza. Continuando aqui no texto, ele continua aqui dizendo, dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos, não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se eles depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem
anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. É muito importante esse anula, porque, como o Max falou, existem vários estágios. Desde aquele que está subtraindo, que ainda não acordou, para o irmão do lado que está mais necessitado, da importância de dividir, da importância da fraternidade, do amor, da compaixão. Ainda estamos muito lá atrás, mas vamos seguindo esses níveis que você explicou, Max. Desde aquele que está subtraindo, aí chegar a um ponto de entender, chegar a um ponto de agir, depois agir sem intenção, e um dia, lá na frente, nós vamos fazer o bem, porque só o bem faz sentido. Porque para nós só existe essa opção, fazer o bem dividindo com o próximo. Hoje, ainda inconscientemente, pensamos, eu aprendo que o bem volta para mim. Já é um estágio também, como ele explicou. Mas será que já estamos realmente fazendo silenciosamente? Ele deu o exemplo do moço do orfanato, que queria muito, devia dar bastante, mas aqui está a palavra anula, porque a recompensa já foi recebida. Né? E aquele que faz anonimamente, como tantos de nós somos beneficiados com a caridade anônima, principalmente dos nossos benfeitores, receberão a recompensa do Pai, que é a recompensa maior. Então, assim, quando ele diz que essas pessoas terão a sua ação anulada, isso não faz com que deixamos de fazer, porque o mérito está ali, está sendo contado, mas vamos galgando os níveis da caridade. E ele continua também falando, o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar os seus generosos propósitos. Todos nós, sem exceção, temos algo para dar, para compartilhar, para dividir. Como a Luciana falou aqui, acolher o outro como Jesus nos ensinou. Esse acolhimento pode vir do silêncio, de um telefonema, de uma mensagem, de um ato no ambiente de trabalho, ajudando alguém que está assoberbado de trabalho e a gente está mais aliviado. No trânsito, alguém que está querendo cortar e a gente, não, mas eu entrei na fila lá atrás, agora ele não vai poder cortar na minha frente. É um segundo que a gente perde, é um segundo do nosso tempo e cria um ambiente melhor, seja na freeway, seja no trânsito de Jales, que é um trânsito bem mais, com certeza, cordial. A gente está contribuindo com aquela luzinha, ainda tão pequenininha, mas tão importante, né? Naquele lugar que a gente convive, que a gente seja esse elozinho da corrente que quebra a negatividade. Isso é caridade. Mas eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas comentarem mais. Isso. Eu vou continuar, porque a fala da Fernanda continua aqui no Evangelho, sobre procurar os recursos, né, trabalhar para ter os recursos. Ele diz aqui, aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. A maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São assim punidos pelas decepções.
Isso está no Livro dos Médiuns, itens 294 e 295. Aqui está falando que, às vezes, meus amigos, para receber um dinheiro extra, um recurso extra, querendo colaborar com o outro nesse recurso, a gente recorre até os espíritos. Diga aí qual é o número da loto, diga aí qual é a mega-sena, por favor, nos ajude, porque eu quero ajudar o outro. E aí a gente viu aqui pelo texto que não é bem assim. Isso é uma falsa intenção. Na verdade, eu quero para mim. É como se diz aqui no interior. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, a gente recorre a tudo, sabendo que não é isto a intenção verdadeira. A intenção verdadeira é outra. E para fazer o bem, né, não precisamos de coisas materiais, como já foi muito bem explicado aqui pelos nossos queridos amigos e até pelos comentários, né, Max? Perfeito, Marlúcia. Ficou muito claro, vocês duas colocaram de maneira claríssima. E aí, aqui está escrito Tico e Teco, eu não sei qual seria o nome, mas vamos aqui adotar o que está aqui. Acho que é bom lembrarmos das palavras de Jesus no grande julgamento. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo fizeste. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Essa passagem é linda e é exatamente isso. E isso é o dia a dia. Você vai encontrar pessoas no seu caminho que vão cruzar o seu caminho e que não é um cruzamento casual. Quando você cruza com alguém de forma significativa que você percebeu, é porque você tem uma parte naquele processo. E seu fazer, seu falar, seu pensar, seu sentir, o seu devotar de atenção para aquele momento em que você está sendo suscitado intimamente, não é por fora que você está sendo provocado, é por dentro, representa o momento de você provar se você fez a um destes pequeninos, como Jesus colocou. E que o nosso tempo, ele não é caridoso, ele está correndo muito rápido. Eu vou continuar aqui para a gente fechar pelo menos esse item 6 e a gente poder encaminhar-se para o futuro, para o nosso final aqui. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que está privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A caridade mais desinteressada é a verdadeira caridade meritória, como está lá no Livro dos Espíritos. Quando há sacrifício em bem do outro, você está no ápice da caridade. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente desejar ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Ou seja, gente, vamos parar com essa conversa de ficar esperando para fazer as coisas. Vamos ser sinceros. Nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. A oferta de um trabalho, uma determinada atividade de alguém, por exemplo, alguém está passando dificuldade para construir a sua casinha. Vá lá, dá um pouquinho da sua mão de obra, se você pode fazer isso, se você tem condições de fazer, tenha os conhecimentos necessários. Enfim, lá na voz chamada Voz da Consciência, onde você pode contribuir. E se você realmente ouvir a voz da consciência, que nada mais é do que a consciência cósmica repercutindo em nós, você estará fazendo aquilo que está na prece dominical. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra,
como no céu. Ou seja, nós estamos aqui para servir, porque Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Gente, com todo respeito, se Jesus Cristo afirmou desta forma que não veio para ser servido, ele, que é o governador do planeta, mas para servir, eu me pergunto, quem sou eu, meu Deus do céu, para querer alguma coisa que não seja a oportunidade de trabalhar e servir. Porque trabalhar e servir será sempre o melhor caminho para a nossa construção de paz íntima, que é o bem mais precioso que alguém pode portar. Não é mesmo, Fernanda? Nossa, muito certo. Essa leitura realmente traz muita luz. E quando ele fala a palavra repouso, então, puxa, mas amanhã eu posso dormir até mais tarde, é o meu dia de descanso, é o meu dia de repouso. Sim, enquanto isso, outros acordam cedo e vão participar lá de um trabalho que é de assistência lá para as pessoas em situação de rua, ou no grupo espírita, na sopa, ou visitando pessoas. Então, assim, como ele diz, todos nós temos alguma moeda, algum talento, alguma característica, alguma ferramenta para compartilhar. Puxa, eu adoro criança. Eu prefiro cuidar de velhinho. Eu prefiro cuidar de animal. Eu prefiro a natureza. Vamos procurar dentro da nossa listinha e ver aquilo que a gente gosta e fazer aquilo com amor. Se eu tenho medo de cachorro, ou não gosto de altura, ou prefiro estar com criança, essa será, se eu fizer isso com amor, para acordar cedo e dividir, eu vou me iluminar. E quanto nós procuramos a felicidade em lugares errados, em coisas erradas, aí está a verdadeira felicidade, que é ajudar as pessoas, que é gerar um sorriso, gerar uma gratidão, humildemente falando, na vida de alguém, aliviar alguém. Mas eu não sei, o que eu posso fazer? Isso vai ser apresentado, a oportunidade vai ser, ou então precisamos sair para buscar. Chico Xavier dizia que quando ele ficava deprimido, ele visitava pessoas em situação de penúria e voltava para casa com vergonha. Olha, Chico Xavier. Então, assim, são coisas para nos inspirarem, pensamentos para nos inspirarem, e que a gente possa ser aquela pessoinha, em qualquer lugar que estejamos, que traz uma luzinha, pequenininha ainda. Isso faz o cabelo ficar bonito, a pele ficar bonita, os olhos ficarem vivos, a pessoa ser simpática. Então, que nós possamos escolher essa parte da vida, né? Que é a melhor parte. E usando sempre o Evangelho como manual, a regra de ouro, façamos para os outros o que queríamos para nós. Porque se tivéssemos numa situação de necessidade, o que nós gostaríamos que fizessem? Que alguém ajudasse. Então, esse é o caminho, não é, Marluce? E a nossa querida Marluce vai complementar. Marluce, por favor. Eu vou complementar lembrando de um ditado popular, não sei se é do conhecimento de vocês, pelo menos aqui no Nordeste, diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, me lembrou a fala também, igualmente, de Bezerra de Menezes, quando ele diz assim: não nos justifiquemos por não nos encontrarmos em condições de ajudar. Cada um de nós tem algo para dar. Aí ele diz: tende ânimo em qualquer circunstância, equipai-vos de luz, armai-vos de amor, ide em paz, e fazer. Ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer, e ninguém é tão rico que não precise de algo. Então, nós temos tudo a nosso favor. Qualquer dádiva com amor é luz para quem recebe. Perfeito, Marluce. Vamos nos lembrar, né? Como é que a gente pode esperar ser socorrido na hora que precisarmos, e vamos precisar um dia, se nós nunca movimentamos esforços para socorrer quando estávamos em condição de fazê-lo. Então, como disse Jesus, enquanto tem luz, caminha, para que não chegue à noite e você tropece e caia no fosso, né? Então, é muito importante a gente perceber que enquanto nós temos essa energia, temos esse conhecimento, façamos o que está no limite das nossas forças.
Ninguém precisa transformar o mundo, basta transformar o seu mundo íntimo, porque é como um perfume. Quando você se transforma intimamente, as pessoas que estão do seu lado sentem o perfume que você exala de você. Esse perfume chama amor. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. Ou seja, quando você está fazendo caridade, você está acendendo a luz da qual você é originário. Porque você, eu, somos todos nós seres luminíferos. E a nossa realização de luz vai ser proporcional à realização da caridade, que, como disse Tico Teca aqui de novo, é filha do amor. A caridade é filha do amor. Então, nós temos a caridade como sendo o amor em movimento, o amor em ação. E é por isso, amigas e amigos, que esse estudo de noite, dessa noite de hoje, possa servir para cada um de nós, para fazermos reflexões. Será que eu estou sacrificando o repouso, como bem chamou a atenção a Fernanda? Será que eu estou, assim, pensando no outro mesmo, ou eu só estou pensando porque alguém me falou para pensar? Vamos começar a raciocinar nesse sentido, para ver se a gente pode dar um pouquinho mais, e a gente pode ser um tanto mais, se a gente quiser. E vamos lembrar, para encerrarmos e passarmos para Marluz fazer a nossa prece, que quando Jesus chegou à Terra, foi cantado em aramaico. Mas como você sabe que foi cantado? Você não estava lá? Eu vou falar para você. Eu não estava, mas em Medinidade dos Santos, nós temos uma história de uma médium sueca que ouviu essa cantiga em aramaico, ela nem sabia aramaico, depois ela conseguiu registrar, porque gravou na memória dela, levou para um estudioso, e sabe qual foi a tradução? Jesus tinha chegado na Terra, tinha assim, está lá no Evangelho: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Então tenhamos boa vontade uns para com os outros, porque somos interdependentes. Qual de nós não precisa um do outro? Quando a gente fala do feijão, que bem lembrou Marluce, olha, você está comendo um feijão, se você fala obrigado por esse feijão, você está agradecendo a muitas pessoas anônimas na sua vida, e a sua emanação, a sua irradiação espontânea, natural, anônima, atinge de alguma forma aqueles que contribuíram para que você se beneficiasse desse ato de se alimentar. Então, gente, tenhamos nós consciência de que Deus nos dá tudo, e resta a nós fazer a nossa parte na obra do Senhor. Marluce, por favor, nos conduza na prece. Fernanda, depois a gente faz uma ligeira despedida aqui para a gente poder partir. Muita paz. Obrigado. Então, amigos, que possamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, recebendo todas as bênçãos do universo, todas as bênçãos do planeta, e em forma de gratidão, que possamos devolver essas bênçãos recebidas, enxugando uma lágrima, com um sorriso, oferecendo um ombro amigo, uma palavra de conforto, de esperança, de orientação, de esclarecimento, um abraço fraterno, um aperto de mão, posso ajudar? Senhor, gratidão, mestre, porque a seara é imensa e quanto podemos ajudar, quanto podemos servir. Ajuda-nos, Senhor, a despertar a luz que há em nós, a fim de que não só nos iluminemos, mas que iluminemos aqueles que se aproximarem de nós. O amor é a grande alavanca para o nosso progresso. Que saibamos, Senhor, colocar nas mínimas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, a doçura, a mansuetude, a fraternidade, a solidariedade. Tudo isto, Senhor, com a simplicidade com que trouxestes para nós. Obrigado, mestre, por estarmos aqui e ajuda-nos a ajudar, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E com certeza, o que fizermos a um irmão, estaremos fazendo a Deus. Se amarmos a um irmão, estaremos amando a Deus. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades do serviço, de nos aperfeiçoar, ajudando-nos a crescer e ajudando o outro a crescer também. Gratidão, Senhor, por tudo isto que recebemos hoje, amanhã e sempre.
Muito bom. Gratidão pela prece, Marlúcia. Fernanda, suas considerações finais para a gente poder ir encerrando. Muito obrigada, Max, obrigada, Marluce, obrigada, Wiki, a Uzi, por esse convite lindo de estarmos juntos, a Célia, os amigos aqui do chat, corações muito queridos, e que possamos sair daqui hoje com uma sementinha pequenininha, que ela se transforma numa linda árvore, na reflexão dos nossos atos de amor ao próximo e de fraternidade. Boa noite a todos e muito obrigada. Gratidão, Fernanda. Marlúcia, suas despedidas. Obrigado, amigos, pela oportunidade das reflexões, de trazer para o nosso coração tantas bênçãos e que nós possamos distribuí-las a mãos cheias para todas as pessoas que se acercarem de nós nos dois planos da vida. Gratidão aos amigos. Gratidão a todos vocês, gratidão, Fernanda, por estarmos juntos aqui. Me senti um pouco americano ao seu lado agora. Me senti um pouco lá naquele clima agradável de Maceió e me senti muito mais feliz ainda sendo abraçado por esse evangelho de luz que nos ilumina os caminhos. Sejamos nós o ponto de inflexão que o mundo precisa. Cada um fazendo a sua parte silenciosamente, o mundo muda. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado. Ike, você quer despedir com a gente aqui, por favor, Ike? O Ike não está aqui. A união das